Tudo bem, meus amores? Estou falando com as turmas do sexto ano, 600 e 601. Bom, hoje nós vamos dar início ao capítulo 8. Capítulo 8, livro 2, certo? Bom, vamos falar sobre as antigas sociedades africanas. Pois muito bem, a África é o terceiro maior continente do planeta e o segundo mais populoso. Isso tudo é muito interessante, não é mesmo? Bom, além de ter sido o local onde teriam surgido os primeiros humanos, nós já sabemos que a África é conhecida como o berço das civilizações. Não só a civilização egípcia, não, mas também diversos outros reinos e civilizações. E é sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre a África? Capítulo 8, Antigas Sociedades Africanas. Bom, como eu falei para vocês, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre o continente africano, vamos até Cartago, certo? O continente africano. O continente africano pode ser dividido, entre outras formas, em duas grandes regiões. A norte, conhecida como África do Norte, e a sul, chamada de África subsaariana. Na África do Norte, encontram-se os países Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Saara Ocidental, Egito e Sudão. Foi nessa região que floresceu, no terceiro milênio antes de Cristo, a sociedade egípcia, uma das mais duradouras sociedades da antiguidade. Já na África subsaariana, é hoje a região mais populosa do continente, e nela se observa grande diversidade étnica, linguística, religiosa e cultural. A população da África subsaariana, historicamente, enfrentou dificuldade de fixação em parte do território, devido à vegetação, caracterizada por savanas e florestas. E outros problemas também foi a existência de vetores de doença, como, por exemplo, a mosca, que transmite a doença do sono, e o mosquito, transmissor da malária. Apesar disso, várias civilizações e reinos foram capazes de se desenvolver na região, produzindo ricas culturas e mantendo intensas relações comerciais com outros povos. A maior parte dos países africanos encontra-se na África subsaariana. Essas duas regiões são marcadas pelo Saara, o maior deserto quente do mundo. E agora vamos falar sobre a organização social e política. Bom, as sociedades africanas adotaram diferentes modos de organização social e política. Pois bem, a aldeia é uma forma de organização baseada na reunião de famílias. Cada família pode ter sua chefia, mas a aldeia também conta com uma liderança que tem o papel de garantir o bem-estar de todos. O outro é a confederação de aldeias, que é formada quando diversas aldeias se reúnem e formam um conselho de chefes para decidir como todas elas devem se organizar. Temos também o reino, que é uma forma de organização mais ampla e complexa que a confederação. Existe uma capital na qual vive um chefe com autoridade sobre todos os demais membros do reino. Finalmente, chegamos à cidade-estado. É uma forma de organização na qual uma cidade tem autonomia e independência de outras formas de governo. Pois muito bem, agora vamos falar de Cartago e de seu controle pelo mar Mediterrâneo. Cartago se tornou uma potência comercial. Para entender o sucesso comercial de Cartago, é importante lembrar que a Fenícia controlou as principais rotas comerciais do Mediterrâneo entre os séculos 13 e 9 a.C. Com o declínio dos fenícios, o controle dessas rotas comerciais começou a se deslocar lentamente para outras cidades, inclusive para as antigas colônias desse povo.
Cartago foi uma das principais beneficiadas por esse processo, já que contava com uma posição geográfica privilegiada, o local de cruzamento de importantes rotas que ligavam a região norte da África, a Espanha, a Sicília e o atual território do Líbano. Inicialmente, os cartagineses usavam o ouro como pagamento de suas transações comerciais. A chegada e a saída de mercadorias davam-se por meio de um sofisticado porto artificial, que tinha uma torre de onde os cartagineses podiam observar o mar. Esse porto era dividido em duas partes, externa e interna. Na parte externa ficavam ancorados navios mercantes. Não se sabe ao certo quantos cabiam nessa área. Na parte interna, projetada em forma circular, ficavam os navios de guerra. Esse setor tinha capacidade de abrigar 220 embarcações. Bom, Cartago detinha uma das maiores frotas de navios de guerra do Mediterrâneo. Suas embarcações eram movidas a remo. Além da grande frota naval, Cartago também possui um exército permanente e, quando necessário, recrutava soldados de outras regiões. E vamos falar sobre a queda de Cartago. Por volta do século III a.C., o domínio pelo Mediterrâneo passou a ser disputado por Roma, que entrou em confronto com Cartago. No conflito conhecido como Guerras Púnicas, que se constituiu de 3 grandes conflitos, os romanos saíram vitoriosos, destruíram totalmente Cartago e levaram seus moradores para Roma na condição de escravos.